Olha só, pessoal. Então, o assunto que a gente vai trabalhar hoje, justamente falar sobre China e Estados Unidos, né? A gente vai fazer um revisional, né, voltado para essas duas grandes potências mundiais. E quando a gente fala dessas duas potências mundiais, pessoal, muita gente pergunta assim, poxa, mas por que China e Estados Unidos chegaram a esse contexto de uma hegemonia econômica no mundo? E para a gente entender isso, pessoal, é interessante que a gente faça um pouco do assunto relacionado com a história. Isso é muito importante para a gente entender por que esses contextos ocorrem, né? E dentro disso, pessoal, é só vocês analisarem comigo o seguinte, olha só, Estados Unidos e China, eles têm umas histórias totalmente diferenciadas, né? Por quê? Porque a China passa por um processo de uma dominação estrangeira. Já os Estados Unidos, não, eles se organizam como país, eles se organizam como potência econômica a partir de uma colonização, que vocês lembram muito bem disso em história, a partir de uma localização, de uma colonização de povoamento. Então, vamos entender um pouquinho sobre a história desses dois países. Bem, quando a gente fala sobre a China, a gente vai começar comentando sobre a China, a gente vai entender o seguinte, que a China ela passa por um processo de dominação estrangeira, tá? Principalmente quando você observa no final do século XIX, início do século XX, a China ela tem episódios de domínio de estrangeiros, principalmente dos ingleses no seu território, tá? Logicamente que essa dominação ela não era aceita pela população. Tanto é que nós tivemos alguns episódios marcantes, como a Guerra do Ópio, né? Onde havia uma proibição do governo chinês em que tivesse a comercialização do ópio em território chinês, mas os ingleses continuaram fazendo isso, né? Aí o carregamento de ópio foi jogado na Baía de Cantão, na China, e isso deu a Guerra do Ópio. E essa Guerra do Ópio, pessoal, ela foi tão marcante porque foi nesse período aqui que o território de Hong Kong ele passou a pertencer à Inglaterra, tá? Através do Tratado de Nanquim. E aí esse território autônomo dentro da China ele só foi devolvido aos chineses no ano de 1999. Tá? Então, olha como essa dominação estrangeira ela foi muito forte dentro do território da China. Depois, a revolta dos Boxers, tá? Que também era uma questão contrária a essa dominação estrangeira, desculpa, e onde a população se revolta contra o dominador, tá? E dentro dessas condições, a gente vai percebendo o seguinte, que a China ela não tinha condições de grande desenvolvimento a partir dessa dominação estrangeira. E, logicamente, que do ponto de vista político, nós vamos ter algumas organizações internas na China. E quais são essas organizações? Primeiro você vai ter, no início do século XX, volto aí para vocês, em 1911, nós vamos ter a queda da dinastia Manchu. Quando eu falo da queda da dinastia Manchu, pessoal, está relacionado com o quê? Que era uma dinastia que vinha governando a China durante muito tempo e, logicamente, um governo muito centralizado e bastante desigual. Então, começam a surgir agrupamentos contrários a essa dominação e, quando a queda da dinastia Manchu acontece, quem sobe no comando na China é justamente o Partido Nacionalista, tá? Chamado de Kuomintang, beleza? E esse Partido Nacionalista, ele era liderado por Sun Yat-sen. Ai, Flávio, eu preciso saber desses nomes. Não, mas eu comento porque é dentro de um contexto. E esse Sun Yat-sen, durante o período em que esse comando do Partido Nacionalista se estabelece, a China vive uma grande instabilidade política. Ora, Flávio, mas por que essa instabilidade política? Porque, paralelo à existência de um partido nacionalista na China, nós temos a emergência, não sei se nem fala isso, a emergência, sobe, aparece o Partido Comunista Chinês, tá? Ele emerge. E esse Partido Comunista Chinês, ele é liderado justamente por Mao Tse-tung. Ou seja, o que a gente está percebendo que acontece na China? Nós temos duas lideranças com ideologias diferentes. Um partido nacionalista, outro partido comunista.
Perfeito? É dentro dessa ideologia, dessa dualidade, que a China vai começar a se organizar do ponto de vista político daqui para frente. Bom, resultado. Quando chegamos no século XX, nós temos uma guerra civil entre 1927 e 1937 entre nacionalistas e comunistas, porque havia essa instabilidade política e, consequentemente, os nacionalistas queriam poder, os comunistas queriam poder. Só que, quando chegamos no ano de 1937, você está ali pertinho da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão invade a China. Então, nós vamos ter a Guerra Sino-Japonesa. Tá? A gente fala Segunda Guerra Sino-Japonesa porque o Japão já havia invadido a China em outras oportunidades, tá? Configurando a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Mas nesse contexto aqui, para a gente, é interessante pela proximidade com a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão invade a China, e dessa invasão, nós vamos ter uma trégua entre nacionalistas e comunistas. Ou seja, vamos devagar. Nacionalistas e comunistas estavam lutando dentro da China, um contra o outro. Só que quando o Japão invade a China, eles dão uma trégua nessa rivalidade entre eles, e eles passam a lutar os dois juntos, nacionalistas e comunistas, contra os japoneses. Perfeito? E é até interessante esse episódio, pessoal, porque é o seguinte: quando houve esse embate na guerra sino-japonesa, a própria população começou a entender qual que era a postura de cada um dos lados. Pois os nacionalistas, eles entendiam que o exército japonês era mais forte. Então, ao invés de atacar de frente o exército japonês, o que eles faziam? Eles começavam a fazer articulações favoráveis a uma relação com os japoneses. Por outro lado, os comunistas, mesmo entendendo que o exército deles era mais fraco que o japonês, mas eles resistiam. Então, de certa forma, a guerra sino-japonesa mostrou para a população chinesa, tá, que os comunistas tinham um projeto muito mais adequado do ponto de vista da nação do que os próprios nacionalistas. Bem, isso é um detalhe que eu estou comentando para vocês para a gente poder entender como é que isso acontece. E aí, resultado, pós-guerra. Acaba a guerra sino-japonesa, acaba a Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe muito bem que acontece o quê? O Japão foi detonado na Segunda Guerra Mundial. Então, quando passa esse período de conflito, há uma tentativa de um governo conjunto entre nacionalistas e comunistas. Só que não dá certo. O que acontece? Se estabelece uma guerra civil. Essa guerra civil, ela dura 4 anos. Ela vai de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1949. Então, quem que envolve essa guerra civil na China? Comunistas e nacionalistas. Quem vence? Os comunistas. Os comunistas vencem o conflito e os nacionalistas vão embora, são expulsos ou fogem, melhor dizendo, para a ilha de Formosa. Ora, Flávio, quem é a ilha de Formosa? Pessoal, a ilha de Formosa é a atual Taiwan. E Taiwan é um capítulo à parte dessa relação da China. Por quê? Porque Taiwan se considera como um país e a China não considera o território de Taiwan como um território independente. A China não reconhece a existência de Taiwan. Tanto é que foi aí que surgiram aquela expressão, um país e 2 sistemas. Por quê? Porque a China é comunista e Taiwan é uma república onde nós temos o sistema capitalista implementado no seu território. Beleza? Então, o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês hoje, eles consideram o Taiwan como a China, uma China revoltada, uma China que não está adequada ao processo, mas que é China. Entende? Então, isso é uma condição muito interessante. Por quê? Porque Taiwan, muitos países não reconhecem Taiwan como país, justamente por conta das relações com a China. Beleza? Olha como que a geopolítica, né, mundial se estabelece a partir dessa concepção. Então, vamos lá. Bom, Taiwan é um caso à parte. Em 1949,
Com a vitória dos comunistas, nós temos a formatação da República Popular da China. Popular da China, implantação do socialismo. E a liderança era de Mao Tse-tung. Geralmente, a gente associa assim, poxa, quando um país, pós-Segunda Guerra Mundial, se estabelece do ponto de vista de se tornar socialista, ele vai ter uma relação muito próxima com a União Soviética. Essa é a nossa ideia. Só que acontece o seguinte, pessoal, a China até tentou ter uma relação com a União Soviética de uma forma que pudesse beneficiar da potência que a União Soviética era, principalmente em alguns aspectos importantes de desenvolvimento, de transportes, de geração de energia, de segurança. Tudo isso a China tenta ter relações com a União Soviética. Só que essas relações não foram fáceis. Então, prestem atenção. Em 1961, a China corta as relações diplomáticas com a União Soviética. Flávio, o que é cortar as relações diplomáticas com a União Soviética? Quer dizer que a China continua sendo socialista, mas ela não tem relações com a União Soviética mais. Beleza? Prestar bem atenção nisso. Que a China, então, ela se desenvolve sem ter uma relação próxima com a principal representante do sistema socialista, que era a União Soviética. Bom, então como foi o período de Mao Tse-tung, tá? Esse rapazinho bonitinho aí com a cara de lua cheia que nós temos aí, olha só. O Mao Tse-tung, ele tenta, a partir dessa implementação do socialismo na China, ele promove algumas políticas, tá? A primeira política dele foi essa aí, olha, o grande salto para frente. Aí você vai pensar assim, o que seria essa ideia de grande salto para frente? A ideia dele era fazer com que a China se tornasse uma nação igualitária, desenvolvida socialmente, mas ele queria fazer isso num tempo recorde, acelerar o processo. Então, o que Mao Tse-tung fez? Ele promove uma integração entre as áreas rurais e a indústria, tá? Nas chamadas comunas populares, que eram áreas que tinham mais ou menos 5 mil habitantes, tá? E ali você tinha uma integração do desenvolvimento agrário ligado à indústria. Aí você pensa, poxa, uma ideia interessante, né? É, interessante. Só que na prática, isso não deu certo. Por quê? Porque quando ele estabelece esse grande salto para frente, essas comunas populares elas acabaram fazendo com que nem desenvolveram a indústria e tiveram queda na produção agrícola. Sabe qual foi o resultado disso, pessoal? É o seguinte, milhares de pessoas morreram de fome na China. A China não teve condição de produzir, tá, alimentos suficientes para atender toda a sua população. Beleza? Ou seja, dentro dessa condição, a política, né, de Mao Tse-tung ela foi muito mal desenvolvida dentro desse salto para frente. Aí vem a Revolução das 100 Flores. Ora, pessoal, quando você fala Revolução das 100 Flores, você fala assim, que bonito, né? 100 Flores é coisa bonita. Aí, que Mao Tse-tung propõe? Ele propõe que dentro da China deveria acontecer um incentivo, ele fez com que houvesse um incentivo a críticas ao sistema. Mas que seria crítica ao sistema? Um governo fechado, centralizador, e ele quer ser criticado? E Mao Tse-tung vem com essa seguinte história. Não, por favor, critiquem o governo, critiquem o sistema, porque através das críticas nós conseguimos formatar melhor as soluções. Então a gente tem que ouvir o povo. Então os intelectuais da época não acharam interessante essa ideia, porque ficaram assim, poxa, não é possível que ele quer isso. Mas o governo continua incentivando. Então, os intelectuais que eram contrários ao sistema começaram a fazer críticas grandes ao sistema. O que Mao Tse-tung fez? Perseguiu todos eles. Beleza? Por quê? Ele queria tirar do embate aqueles que eram contrários ao sistema. Está vendo a ideia da centralização do poder? E principalmente de perpetuar o poder para que o governo
socialista continuasse comandando a China. Então, a Revolução dos 100 Dias, das 100 Flores, organizou dessa maneira. E depois a Revolução Cultural. Revolução Cultural, assim, poxa, Revolução Cultural, né? Pois é, pensa em coisas da cultura, aquela coisa. Não. Revolução Cultural era o seguinte, era perseguir quem era contrário ao sistema. Beleza? Ou seja, principalmente o que Mao Tse-tung fez? A popularidade dele estava ameaçada, porque o salto para frente não deu certo. Então, ele fez o quê? Ele foi na população de jovens e comentou com os jovens o seguinte: jovens, prestem atenção no tio aqui. Olha, vamos fazer com que haja uma ideia de que, para a China se tornar um país melhor para todos, o único caminho é o socialismo. Então, ele joga essa ideologia para a população mais jovem, a população mais jovem abraça essa ideia e cria as chamadas Brigadas Vermelhas, que era justamente o quê? Como se fosse um exército que perseguiam aqueles que eram contrários ao regime de Mao Tse-tung. Ou seja, pessoal, vocês estão percebendo que enquanto Mao Tse-tung esteve no poder, não tivemos desenvolvimento na China para entender por que a China é o que ela é hoje. Beleza? Bom, e quando que essa história muda? Quando a gente entra no período do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, esse tiozão aí, e aí o que ele faz? Quando ele assume o poder após a morte de Mao Tse-tung, em 1978, ele assumiu o poder em 1976. Em 78, ele promove uma política de abertura econômica. Aí você pensa, calma aí, abertura econômica? Os países socialistas, nesse período que a gente já vivia, é um período de Guerra Fria, eles eram países muito fechados, comercializavam apenas entre si e tinha referência da União Soviética. A China não tinha essa referência. Então, o que Deng Xiaoping faz? Não, vamos abrir a economia, vamos permitir que haja investimentos externos dentro da China. E como que ele fez isso? Da seguinte forma, ele estabeleceu, pessoal, as chamadas zonas econômicas especiais. Ora, Flávio, o que significa essas zonas econômicas especiais? É só vocês entenderem o seguinte, olha só. Estão vendo o mapinha aí? Esse mapinha mostra a China, tá? E aí você pensa, olha só, todo o território chinês, mas estão vendo que existem aí umas partes que estão coloridinhas de roxo? Essas áreas eram as zonas econômicas especiais. Então, vocês percebam que elas estão localizadas na parte leste do país, voltadas para a saída para o oceano, né? E dentro disso, fizeram o quê? Permitiram que investimentos estrangeiros chegassem na China. Ou seja, uma empresa podia agora se instalar na China, tá certo? Só que é o seguinte, nesse momento em que a China permite a entrada de empresas, ela estabelece que muitas dessas empresas devam criar o que nós chamamos de joint ventures. Flávio, o que são joint ventures? É a associação de empresas de capitais de nacionalidades diferentes e onde essa associação permite que haja troca de tecnologias. Beleza? Olha o que a China faz. Olha, empresa, pode vir para cá. Aqui eu tenho mão de obra abundante, aqui eu tenho mercado consumidor, mas, por outro lado, vocês têm que transferir a tecnologia para a gente. Nós temos que aprender com vocês. As empresas começaram a aceitar, ou seja, a China investe maciçamente nesse momento em qualificação profissional, a fim de que ela pudesse, com a experiência com as zonas econômicas especiais, ela mesmo desenvolver as suas próprias indústrias de alta tecnologia. E é o que a China faz hoje. Ou seja, então, essa política de abertura econômica feita por Deng Xiaoping, ela foi sucesso dentro de um contexto de trazer a China a uma condição de se desenvolver economicamente. E para desenvolver economicamente, pessoal, não tem outro caminho do que você não fazer investimentos aonde? Na ciência, no desenvolvimento de tecnologias, na educação. Quando você desenvolve ciência, quando você investe nisso, você dá condições para que haja criação.
Você dá condições para que as pessoas possam criar, desenvolver e, consequentemente, produzir algo que tenha maior valor agregado. Beleza? Então, você pode entender que esse Deng Xiaoping ele foi um divisor de águas para a China chegar, se elevar ao nível de desenvolvimento que ela tem hoje. Tudo bem para vocês? Beleza? Pessoas, qualquer perguntinha, manda no chat aí, tá? Vamos lá. Então, o Deng Xiaoping, aí, ó, até mantive o mesmo slide porque tem mais informações. Ele mesmo foi o criador da política do filho único. Lembra daquela história? Que na China só poderia ter um filho. Foi o Deng Xiaoping que criou isso em 1979. Agora, detalhe aí, pessoal. Anota aí. A política do filho único não existe mais. Tá? Desde 2015, não temos mais na China a política do filho único. Tá? Agora é a política do filho duplo, porque pode ter até 2 filhos na China. Mas essa política do filho único é justamente para conter o grande crescimento populacional chinês da época. Tá? Agora, por outro lado, você pensa assim, Flávio, então com Deng Xiaoping foi tudo às mil maravilhas, porque economicamente a China passa a ter um desenvolvimento. Economicamente, sim. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de liberdades de expressão, liberdades partidárias, a China não evoluiu nesse contexto. Ela permanece um governo fechado. E um destaque, infeliz destaque, é o que aconteceu em 1989 com o massacre da Praça da Paz Celestial. Flávio, o que foi esse massacre da Praça da Paz Celestial? Foi em 1989, quando estudantes manifestando-se contra o governo, eles foram fortemente repreendidos, tá? Com truculência, com violência. Os estudantes eles se concentraram na Praça da Paz Celestial e fazendo pressões contra o governo. Pedindo o quê? Pedindo liberdade, podendo se expressar, porque na China não se expressa, pessoal. Na China não tem essa ideia de falar assim, minha opinião é essa e pronto. Não tem isso, não. Lá você tem que seguir as diretrizes do governo. Tá certo? Assim que funciona o sistema deles. Do ponto de vista político, é um sistema socialista centralizador. Do ponto de vista econômico, é um sistema de uma economia de mercado típico do capitalismo. É assim que funciona a China. Beleza? Então, o que acontece? Aí, olha só, os jovens se manifestaram, se acumularam na praça. Olha o que o governo chinês fez. Sobrevoou a área de helicóptero e mandou panfletos para a população ver o recado. E o recado dizia o seguinte, vocês têm tanto tempo para poder sair daí. De uma forma pacífica. Se não sair, vai ser ruim para vocês. Foi tipo assim, uma ameaça. O que os manifestantes fizeram? Não saíram. Aí veio o exército e fez o quê? Massacrou, como o próprio nome diz, a população. Tem um caso icônico desse episódio, que foi um jovem estudante de jornalismo, que ele ficou na frente de um tanque de guerra. Não sei se vocês já viram essa cena. E aí o tanque de guerra desviava dele, ele ficava na frente do tanque. E aí, resultado, as informações de que esse rapaz nunca mais foi visto. Beleza? Ou seja, então isso mostra a truculência como o governo faz para quem é opositor à maneira que ele gere o país. Perfeito? Então, prestou atenção que, economicamente, Deng Xiaoping foi sucesso, mas manteve uma política repressiva contra as liberdades da população. Tá certo? Bem, aí chega a China atual. China atual. Quem governa a China atual? Esse tio aí, o tio Xi Jinping. Beleza? E aí, dentro dessas condições, a gente percebe que a China tem algumas características muito legais. Por quê? Primeiro, o Xi Jinping ele estabelece a nova Rota da Seda. Pessoal, vocês lembram lá de história, que estudaram Rota da Seda? Lembram disso? Que fizeram, falaram lá sobre o caminho que era economicamente muito favorável para a China na comercialização de seda com a Europa, passando pelo continente asiático, né, pela Europa asiática, Oriente Médio, até chegar na Europa. E o que acontece?
Acontece que a China hoje ela está desenvolvendo uma nova rota da seda. E essa nova rota da seda ela está relacionada especificamente com o quê? Com maiores investimentos, porque a China, pessoal, está investindo no mundo inteiro. Então, por essa razão, ela faz com que as relações comerciais do mundo hoje tenham muito o seu olhar voltado para a China. E aí, justamente em cima dessas condições, desse grande desenvolvimento, porque a China tem investimento na África, tem investimento na Ásia, tem investimento na América do Sul, e é o maior parceiro comercial do Brasil, não é? Então, o que acontece? Isso é um dos fatores que leva uma ameaça aos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente falar sobre a guerra comercial Estados Unidos e China, é entender justamente isso. Por quê? Porque a China ela está num patamar de desenvolvimento que está ameaçando a hegemonia norte-americana. É esse que é o grande contexto. Aí, resultado, o Xi Jinping hoje ele tem alguns desafios. Por exemplo, ele necessita aumentar o consumo interno. Mas por que aumentar o consumo interno? Gente, a China virou uma fábrica global. Mas ela virou o quê? Uma plataforma de exportação. Exporta muito produto. Quando ela exporta muito produto, acontece o seguinte, que o consumo interno dela é baixo, até porque os salários são baixos. Então, o Xi Jinping ele tem um desafio de fazer com que aumente o consumo interno. Mas para aumentar o consumo interno, ele tem que aumentar o poder de compra da população, aumentar salários. Aumentar salários pode não ser tão atrativo para as indústrias que vão para a China aproveitar exatamente dessa mão de obra abundante e muito barata e, consequentemente, explorada. Beleza? Mas é um desafio do governo dele. Disputas comerciais dos Estados Unidos, que a gente vai comentar, e a ideia do coronavírus, né, pessoal? Mas, Flávio, por que o coronavírus? Olha, gente, o vírus surge na China, né? Joga-se várias teorias acerca do vírus, né? Desde a teoria que a ciência comenta da relação em que foi transmitido de um animal para o homem, como as teorias da conspiração dizendo que o coronavírus foi um vírus de laboratório que a China fez para estabilizar a economia mundial, para poder se colocar na frente dos Estados Unidos e aí sim por diante. Mas isso mostra também o quanto que o contexto da pandemia fez com que os países tivessem a necessidade de refigurar as suas concepções de desenvolvimento. Né? E a China ela fez o quê? Ela, diante do desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de pesquisa, ela foi um dos primeiros países a desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Então, você mostra muito bem que, para o desenvolvimento de um país, conforme eu já falei, você tem que ter investimento em ciência, tem que ter investimentos em tecnologias. Beleza? Então, esse é o grande contexto que a gente fala sobre a China, e eu achei importante falar com vocês sobre isso, trazer esse histórico da China, porque é interessante, porque às vezes você ouve dizer assim, a China é muito forte economicamente. A China, daqui a alguns anos, vai passar os Estados Unidos como potência econômica. Aí você fala assim, mas da onde surgiu isso? Por que a China é isso? Porque a gente conhece muito, na escola, estuda, fala assim, por exemplo, os Estados Unidos. Tanto é que vocês estudaram aí em algum momento, falando assim, os Estados Unidos, aí foi estudar quem foram os Estados Unidos, como que foi o processo, como que foi os presidentes, o que eles fizeram. A gente estuda isso dos Estados Unidos muito na escola. Na China, a gente não faz esse estudo tão específico assim, entende? Então, a gente não tem uma noção do que a China fez para se tornar o que ela é hoje. Então, é por isso que eu achei importante trazer para vocês esse histórico. Certinho essa concepção? Beleza? E aí, pessoal, o que acontece? Nós estamos aqui faltando 5 minutinhos, então parei aqui na China para vocês. O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai retornar amanhã no mesmo horário, pode usar o mesmo link, tá? Que eu já enviei para vocês, e amanhã a gente vai conversar sobre os Estados Unidos, tá? E vamos falar também sobre, exato, a questão da guerra comercial entre os dois, entre Estados Unidos e China, entender toda essa geopolítica desses dois países. Perfeito?
Então, espero vocês amanhã, tá bom? Aí, galera,